Vamos lá, meus irmãos, último bloco do nosso nono dia. Agora, para a gente correr, eu vou ter que dar aula de Juízes. Então, o que nós iremos fazer? Eu vou abrir 2 slides para vocês, o primeiro slide é o slide do professor Fabiano. Não vou gastar um tempo com ele, porque é um slide mais detalhado. E eu vou deixar esse slide para vocês verificarem ele com detalhes, aonde? Depois em casa. Mas agora eu só vou abrir para a gente dar uma passada, uma pincelada bem rápida nele, tá bom? Porque é um slide mais detalhado. Então, deixa eu só pegar aqui. Espera só um minuto. Tá, só um minuto. Juízes aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui o slide do Fabiano. Olha lá. Esse slide, vocês deem uma repassada com ele em casa, tá bom? Mas vou passar rapidamente aqui, ó, principalmente essa parte introdutória. O autor do livro de Juízes é anônimo. Deduzimos pela tradução judaica que seja Samuel o autor. O livro de Juízes, ele registra uma história de aproximadamente de 300 a 350 anos. Não sei se vocês sabiam disso. O livro de Juízes é a síntese de muitos anos da história do povo judeu. Então, o tema são ciclos de fracasso e apostasia sem um líder nacional, mas eu acrescentaria aos temas. E ciclos também de vitórias, quando Deus levantava um líder. Principais divisões são 3 guerras civis, são 7 opressões por 5 inimigos e 7 guerras de libertação. Olha que interessante, aqui tem 3 guerras civis, ou seja, são guerras internas do próprio povo. Esse povo que foi abençoado, que foi guardado, que durante toda a liderança de Josué, foi um povo muito abençoado. Josué parte, uma nova história começa a ser registrada. E então o livro de Juízes vai registrar 3 guerras civis. Esse povo, que é o povo abençoado, que é o povo de Deus, faz guerra entre eles. Naturalmente, tem 7 opressões por 5 inimigos e 7 guerras de libertação. Capítulo-chave é: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Algumas versões vão falar que cada um seguia o seu próprio coração. Irmãos, percebam, quando a gente segue o nosso próprio coração, invariavelmente a gente se distancia de Deus e a gente entra num ciclo ruim, ao invés de entrar em períodos de glória, né? O período envolvendo é de 300 anos, sem uma liderança única. Alguns juízes julgaram simultaneamente. Acontece de ter essa simultaneidade, mas não é muito frequente, tá bom? E aí, eu vou falar para vocês lerem todos esses slides aqui. A gente vai apenas, ó, divisão do livro. O livro é dividido em 3 partes. Não está vendo? Não, vocês não está aparecendo. Mas estavam vendo alguma coisa ou não? Não, nem antes. Nem antes? Não, passou para os Juízes e ficou nome hebraico. É. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. E agora? Aí sim, divisão do livro. E aqui, ó, era aqui que eu estava. Né? Estava no cenário, cenário histórico. Isso, agora apareceu, né? Tá. Okay. Cenário religioso, né? Então, o cenário religioso, percebam que é uma continuação, né? Não demorou muito para os israelitas cair no fracasso espiritual, a apostasia chegou a um estado crônico entre o povo e Deus. Eles aceitavam os livramentos de Deus, mas quando se tratava de estar debaixo da liderança do Senhor, eles retornavam à degradação do pecado. E por falta de presença de um líder, logo retornavam às práticas pagãs. Era somente o líder, irmãos? Não, é o coração do povo. Mas o líder faz uma diferença enorme. O povo precisa de um líder. Isso é um fato. Mas o povo também, quando quer, ele pode ver que Moisés era um grande líder e era um povo fracassado. Mas Moisés fez a diferença ali no meio daquele povo. Josué fez uma grande diferença? Também fez. Caleb também fez? Também fez. O líder forte é importante? É importante. Mas quando o coração ele é rebelde, irmãos, não tem quem segura. Né?
Então, esse livro é um livro que faz um grande contraste entre o livro de Juízes e o livro de Josué. O livro de Josué apresenta uma história de obediência, fé e vitória sobre a liderança teocrática de Josué, homem de Deus. O livro de Juízes apresenta uma história de contínuo fracasso, onde cada um fazia o que lhe parecia certo. Se não fosse a intervenção divina, o povo teria afundado na idolatria pagã. É aquela questão, irmãos, o comodismo, as próximas gerações, sabe, o lado político que muitas vezes influencia a nossa vida. Infelizmente, esse é um pouco do nosso retrato. Se a gente não tomar cuidado, a gente prepara uma geração mais fraca para assumir a nossa, porque geralmente a gente não quer ter muito trabalho de correção, nem muito trabalho de orientação, né? Então, o cenário religioso também. Estão vendo o cenário religioso? Uhum. Os principais deuses cananeus eram Baal e Astarote, como a gente já viu, né? Pode ver que Astarote, olha que interessante. Baal era o deus da tempestade, também o deus da fertilidade, do ventre feminino. Havia uma falsa crença de que, por meio de rituais orgásticos, Baal tinha relacionamento amoroso com Astarote, representando a fertilidade. Astarote era conhecida no contexto de outras nações, por exemplo, para os fenícios como Astarte, os assírios e babilônicos Istar, para os gregos Astarte ou Vênus, no Egito como Isídis. Para os filisteus, Astarote tinha um templo, lá em 1 Samuel 31:10. Ou seja, é aquilo, irmão, o coração do homem sempre foi idólatra e as nações elas sempre foram se inclinando para aquilo que prosperava mais, né? Por causa da conquista incompleta de Israel, a terra de Canaã, a adoração a Astarote sobreviveu e atormentou Israel, começando assim que Josué foi morto, Juízes 2:3. A tribo de Benjamim aqui quase foi extinta, isso é muito interessante. No livro de Juízes vai mostrar isso. Relatos dos desastres e semelhanças entre Dan e Benjamim. A tribo de Dan também se tornou uma tribo muito cruel. A gente vai ver isso também, né? E a gente vai notar isso no livro de Juízes. Depois vocês leiam com mais detalhes. Então, a gente vai ver que o livro de Juízes, Deus também sentencia, e uma das coisas que Deus fazia com que o povo fosse sentenciado e julgado era entregar eles à sorte deles próprios ou entregar a nação de Israel a outros povos, para que eles pudessem buscar a Deus. Divisão do livro. O livro é dividido em 3 partes, razões principais da apostasia de Israel, capítulo 1 a 3, ciclos e apostasia em Israel, do 3 ao 16, mais exemplos calamitosos da apostasia em 17 a 21. Como eu já disse, quando a gente pega a divisão seca, a gente não nota uma beleza. Quando a gente vai ver o livro, a gente vê como Deus vai se comunicando, como Deus é misericordioso, como Deus é levantando pessoas para libertar o seu povo, né? Aqui o ciclo do juiz, é bem interessante isso, né? Sofrimento, servidão e ruína, clamor, arrependimento, livramento, salvação, restauração, descanso, repouso, desobediência, pecado, sofrimento. Esse ciclo é o ciclo que acompanha a história de todos nós a vida toda desde o Éden. Em maior proporção e em menor proporção. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, meus irmãos? Porque senão a gente vai ver a história se repete debaixo do nosso nariz, né? Tá bom? Beleza até aí? Sim. Tudo bem? Nesse período aí tinha, nesse período dos juízes, diz que não tinha uma liderança, né? Mas tinha um sacerdote, né? Então, mas é aí onde entra a questão, como eu falei, né, Júnior? Quando o povo se corrompe, a culpa é do povo, sim, a culpa também é dos líderes, sim. Aonde estavam os sacerdotes? Aonde estavam os levitas? Onde estavam essas 48 tribos? Vamos lá, Júnior, vamos falar aqui, ó. Me perdoa a franqueza, tá? Quantas são as vezes na nossa vida, se eu tirar aqui aqui, ó. Se eu voltar com a minha tela, eu acho que some, né? Sumiu o slide agora para vocês? Não, tá, continua. Continua? Aparecendo. Tá.
Vamos lá, falando aqui abertamente, ficar doutrinando um povo rebelde é fácil ou não? Dá muito trabalho. Muitas vezes, vamos ser honestos, quantas são as vezes na nossa vida que a gente fala assim, eu abro mão. Eu abro mão. Não aguento mais aquele povo, aquela família lá, não tem jeito não. Então, muitas vezes o sacerdote, eu não estou justificando, tá? Mas a gente acaba entrando numa certa comodidade. E aí, você acaba não sendo respeitado. E aí você vai arrumar briga com aqueles gadarenos, idólatra, e aí você começa a ficar numa situação. E aí é onde o sujo vai se unindo com o mal lavado e vai virando tudo isso que não presta. De fato, a gente vai ver no livro de Juízes até levitas por aluguel, levitas contratados. Lembram de um levita que ele é contratado na casa de uma pessoa? Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é aquele ciclo, né? Não se havia mais zelo pela lei de Deus, não se havia mais cuidado, logo também os levitas se sentiam vulneráveis ao ciclo. Vocês percebem, irmãos, como a gente tem que ser piedoso? Como a igreja é séria? Como a transição para uma nova liderança é séria? Como uma nova geração é séria? Quantas são as vezes, irmãos, que a gente está querendo simplesmente fazer programas na igreja para a gente poder ter igreja cheia? Mas é uma igreja cheia de desviado, entendeu? E aí a gente está feliz, porque é uma igreja cheia, mas é tudo desviado. Aí a gente deixa uma nova transição, uma nova geração. Eu me lembro de um pastor amigo que eu ajudei durante muitos anos. Ele falou assim, pastor Rai, minha igreja não vai no congresso que está tendo de jovem lá do setor. Eu falei, mas por que não vai? Não, porque o líder de jovens agora está tocando música secular no congresso de jovens. Eu falei, o quê que tá? Eu falei, não, está tocando com música secular. Ele está falando para todos os jovens que não tem problema, não. E está tocando um monte de música mundana lá no congresso de jovens. E eu falei, e aí, pastor? Ele falou, não, meu rebanho não vai, não. Eu estou tendo um trabalhão violento para desmundanizar as minhas ovelhinhas. Agora vai lá e volta tocando Pink Floyd e um monte de coisa. E agora, pastor? Dentro da igreja. Vocês entendem? Olha que complicado, meus irmãos. Estão entendendo? Não estou aqui falando, irmãos, não estou querendo entrar no mérito, porque muitas vezes a gente assiste um filme, mas me entendam como é difícil essa questão. Muitas vezes, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode, nos negócios, no hobby, no entretenimento. Estou entendendo? Como é difícil essa relação. Como a gente tem que ser firme com algumas coisas. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Não estou querendo entrar nos assuntos polêmicos, mas eu estou querendo abordar que foram 300 anos de história. E muitas vezes aqueles levitas não foram tão bem amparados, aqueles levitas não foram tão bem piedosos, naturalmente deixaram de fazer o seu papel, já não tinham líderes também, quando foi ver, entraram no comodismo. E é por isso que o pecado aflora, entenderam? Eles então, mantiveram a questão litúrgica, né? Porque, assim como Deus deu toda aquela questão litúrgica, em que o sacerdote, que eram as autoridades espirituais, e o povo era tratado de forma coletiva, né? É uma culpa de todos, Júnior. Não teve um líder? Não teve, mas concorda que também não teve pastores? Não teve. E também não teve povo crente. Então, porque quando Deus julga uma nação, Deus não julga somente um, Deus julga o coletivo, né? Então faltou de todos, né? Tá bom? Beleza? Tudo bem? Podemos prosseguir? Mais alguma dúvida? Ok. Júnior? Quer falar mais alguma coisa, Júnior? Júnior? Estava falando? Eu acho que a internet dele travou. Travou, né? Então, vamos correr aqui. Então, irmãos, aqui rapidinho. Estão vendo o slide? Qual slide vocês estão vendo? Introdução ao Antigo Testamento 1, o ciclo dos juízes. Isso. Mudou? Mudou. Ótimo. Os principais personagens do livro, né? O anjo do Senhor, Débora, Gileão, Jefté, Sansão. O dever do juiz. O livro descreve duas funções do juiz: livrar o povo dos seus opressores, na função de líder militar, e resolver disputas e
e defender a justiça na função de líder civil, que, querendo ou não, era um apoio enorme aqui para os sacerdotes, já que havia o quê? Uma teocracia, né? A ordem de Deus era que os israelitas tomassem toda a terra de Canaã. A nova geração foi atingida pelo relaxo, pelo descaso da geração anterior, que imaginava que os cananeus não eram problema para o futuro da nação. Foi a partir do comodismo e da não observância das ordenanças do Deus que o paganismo cananeu influenciou toda a nação israelita, né? Então, aqui, irmãos, só dando essa síntese, aqui é muito legal, ó. Juízes de Israel, passa aqui o nome dos juízes, o que eles fizeram, os anos que eles julgaram e as referências bíblicas. É muito legal. Eu poderia dizer que Josué foi um juiz ou não? O que vocês acham? Eu acho que um nome que se encaixaria melhor com Josué é um conquistador. Sim, mas ele fez a função de um juiz também nos seus dias? Sim, claro. Sim, como Moisés também. Sim. Porque eles destacam-se mais em outros papéis. Moisés como um profeta. Josué nem tanto como um profeta, mas como um conquistador, como um líder. Um guerreiro. Né? Um guerreiro. Mas ele não deixou de ser juiz junto com Josué. Né? Então, Sim. olha, esse gráfico aqui mostra de uma forma muito legal os principais, né? E os nomes. E aqui a gente vê uma juíza, Débora. Olha aqui a liderança feminina tendo Mulher. destaque. Agora, percebam, a liderança feminina tem destaque quando falta a liderança masculina. Interessante, né? E o último juiz, quem foi? Samuel. Samuel, pastor, então, peraí. Samuel foi profeta, foi juiz e também foi sacerdote? Sim. Interessante, não? Josué foi profeta, foi sacerdote por criação e foi juiz. Interessante, né? Tinha café nesse bulho ou não? Homem de Deus, tremendo. Tremendo, né? Caiu a chamada do nosso irmão. Saiu. Então, só para a gente concluir aqui, ó, da ideia dos 300... Ó, tá vendo quando eu falei 300 a 350 anos? É uma ideia aproximada, tá vendo? E fala um pouco do que fizeram. Maravilha? Tudo bem, meu irmão? Maravilha. E aí ficamos assim, eu só vou aqui rapidinho agora passar o slide do Ribeiro, em 2 segundos, para a gente terminar, tá bom? Só Ok. porque vou dar aqui a janela, deixa eu pegar o slide do Ribeiro. Aqui, ó. Juízes, né? Vai passar mais ou menos também as mesmas coisas, ó. Aqui, ó, apostasia da tribo de Dan, ídolos de Mica. É exatamente esse. Tribo de Benjamim é quase extinta. Necessidade de um rei para Israel. Tem muitos altos e baixos. Mas também a misericórdia de Deus atuando na história, levantando sempre alguém. Tá bom? Paramos aqui? Ok, pastor. Fechado. O nosso irmão Júnior caiu a linha dele, não tem problema. Vou estar parando aqui. Então, a gente vai estar terminando agora. E semana que vem vai ser a nossa última aula. Vou tentar, vou fazer a 10ª, porque vamos ter a 10ª e a 11ª, né? Porque na 11ª seria a prova. Então, na realidade, teremos mais 2 aulas. Então, ao invés de termos 10 módulos, nesse Antigo Testamento 1, vamos ter 11 módulos, tá bom? E a gente vai ter a aula e o último, que é a prova. Maravilha, meu irmão? Alguma dúvida? Maravilha. Não, ok. Não? O livro-texto está dando para entender? Está dando para compreender? Eu estou lendo aos pingados, eu confesso, mas estou lendo. Então, pega firme aí umas horas, né? Se precisar, fica aí uma dica, chega para o pastor, fala, pastor, estou precisando de um tempo aí para ler, né? Não é para você parar com os trabalhos da igreja, mas pega aí um dia de se organiza na sua agenda,
para pegar firme, porque a leitura vai ser imprescindível, né? Para que você Sim. possa, juntamente com os irmãos, concluir, né, a matéria, porque a leitura é mais importante do que tudo. Caiu sua chamada, né, Júnior? Caiu. Caiu. Então, nós acabamos o slide aqui, Júnior, depois você dá essa reprisada, tá bom? Tá, A beleza. gente estava concluindo falando, perguntando se tinha alguma dúvida. Eu dei uma reprisada dos slides. E você tem alguma dúvida do livro-texto, Júnior? Não, é somente aquele referente a juízo que eu falei, né? A questão do o povo caiu em desgraça de novo, né? E saiu da presença de Deus, os invasores tomaram conta, voltou a apostasia. Enfim, é a questão que era olhada de forma comunitária, coletiva, né? Porque talvez até o sacerdote continuar na prática da liturgia, mas de forma, de qualquer jeito, né? Sei. Então, no slide do Ribeiro, que a gente acabou de passar há pouco, enquanto você estava fora, porque caiu a sua linha, ali a gente falava da apostasia, inclusive da tribo de Dan, os ídolos de Mica, né? O que acontece, Júnior, só concluindo também aqui com o Dil, né? O livro de Juízes é uma coisa assim que a gente vê também a misericórdia de Deus. E aqui fica uma chamada, né? Quando a gente pensa no livro de Juízes como a síntese de 300 a 350 anos, e os ciclos, para a gente enxergar a história e para a gente também ficar com um senso de dependência de Deus. Por que eu digo isso? Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. O protestantismo na história mundial tem 500 anos. Acabamos de fazer 500 anos. E nesses 500 anos, quantos foram os altos e baixos? Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. A igreja brasileira. A igreja brasileira ela é considerada como uma igreja que tem 100 anos. Ela tem mais de 100 anos. Tem por volta de 150 anos, quem sabe mais. Mas vamos pegar assim como povo mesmo de expressão. A gente tem por volta de 100 anos. E nesses 100 anos, o que aconteceu com a igreja brasileira? É interessante essa questão, porque quando a gente pega, por exemplo, os 500 anos de protestantismo, para a igreja metodista começar a naufragar, para a igreja batista começar a sucumbir, ou para a igreja calvinista, em especial os presbiterianos, começarem a começar a ter uma apostasia, ou o próprio luterano, os luteranos, demorou algumas gerações. Não foi do dia para a noite. Então, por exemplo, a gente pega, por exemplo, a igreja, vamos pegar um que é um pouco mais recente para nós, que é a igreja gerada por John Wesley, que nascem os metodistas, uma igreja muito forte, que abalou tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos. E durante algumas décadas, os metodistas foram muito fortes, e até séculos. De repente, começaram a naufragar. Não estou falando que eles estão naufragando, me entenda, tá, irmãos? Não estou fazendo aqui um discurso de batista, não é isso. Estou dizendo o seguinte, quando a gente vê quando eu falo esse naufragar, eu estou usando aqui os testemunhos dos próprios metodistas, em que muitas igrejas suntuosas metodistas lá nos Estados Unidos e na Europa são vendidas para templos islâmicos. Inglaterra, né? Exatamente. Viraram cinemas, outros viraram bares, outros viraram lugares de jogos. Aí você fala assim, inclusive, eram templos tão suntuosos que no mármore estava escrito Jesus Cristo é o Senhor, coisas lindíssimas, são prédios tombados, que hoje não são mais igrejas. Aí eu pergunto, mas não tem povo? Não tem família? Tradição? Tem. As famílias continuam lá, mas não se manteve a fé. Então, isso nos choca, e aqui falando agora como contexto brasileiro, tá? Vamos fazer aqui um balaio nosso. Né? Eu particularmente, tenho uma história no povo avivado. Mas quando a gente pega a história brasileira, protestante brasileira, tradicional, avivada e pentecostal, muita coisa mudou nesses anos. Surgem quem entre nós? Os neopentecostais. Sejamos honestos, neopentecostais, eles são cristãos?
entendeu? Na minha opinião, né, os pentecostais, na sua grande maioria, são seitas dentro da nossa igreja. E aí onde fica um medo violento do que como que vai ser as próximas gerações? Porque não é querendo fazer aqui um discurso de puritanismo. Na minha opinião, muitos neopentecostais fazem um desserviço. Como assim, pastor? Muita gente vai para o céu, que a pessoa vai ali para ouvir a palavra de Deus, aceitar Jesus. Mas chega lá, eles são influenciados por uma doutrina de Baal, da prosperidade. Claro, sim. Então, é uma coisa perigosa. E eu digo assim, peraí, dentro do povo pentecostal, em algumas décadas, eles já se desviaram violentamente para os neopentecostais. E muitos avivados, que no passado eram piedosos, bíblicos, quantos são aqueles pentecostais raiz que se enveredaram para o neopentecostalismo, para a doutrina da prosperidade? Quantos são os avivados que também se enveredaram para a doutrina da prosperidade? E aí fica uma crítica. E aí? Ah, tá bom. E os tradicionais? Os tradicionais estão indo para outro caminho. Qual é o outro caminho que os tradicionais estão indo? Os tradicionais estão indo para um caminho perigoso também. A gente vê agora, recentemente, com a Adrienne Kibitz, interpretando a Bíblia. Ou seja, irmãos, isso é muito perigoso. Então, a história se repete. E o que a gente entende com tudo isso? Que se a gente se distancia de Deus e da palavra, Deus ele quer levantar líderes convictos, mas quer levantar sacerdotes convictos, profetas convictos e um povo convicto. Porque é fácil a gente culpar que não teve líderes, por isso que o povo se corrompeu. Não teve líderes, mas não teve sacerdotes, não teve levitas e não teve povo crente. É o balaio. Então, o que eu quero dizer que nas próximas aulas a gente vai entrar um pouco nos livros históricos, né? Reis, crônicas e etc. e tal. E ali a gente vai falar um pouco dos profetas. Ali a gente vê a figura dos profetas. Deus é como se o plano de Deus em levantar os profetas foi um remanescente de não fazer com que esse povo se corrompesse tanto. Agora eu te pergunto, Deus levanta Jeremias e o povo se corrompe ou não? Deus levanta Micaías, o povo se corrompe ou não? Sim. O povo é povo. Mas, pastor, tinha um rei Josias. Então a história se repete, irmãos, e por isso que a nossa oração tem que ser: Senhor, me faça ser um convertido de verdade e me faça viver um cristianismo de verdade. Porque, irmãos, senão a gente vai viver o ciclo da derrota, né? Porque a gente se desvia e aí vem o castigo. Então, que Deus nos ajude na nossa caminhada. Tá bom, meus irmãos? Então, terminamos hoje aqui. Vamos ter mais 2 aulas. Na 10ª e na 11ª aula. E na 11ª aula, a prova. Tá bom? Beleza, meus irmãos? E a gente encerra esse módulo. Tá bom? Ok. Tá Fechou? bom. Fechou. Alguma dúvida? Não. Podemos encerrar? Me desculpem pelo acréscimo. Sim. Demoramos um pouco a mais, né? Mas tá bom. Deu para a gente... E beleza. Vejam os slides, tanto do Ribeiro quanto do Raimundo Fabiano, para qualquer dúvida a gente esclarece. Dil e irmão Júnior, leitura. Peguem firme na leitura. Sim. A leitura vai ser o que vai reter mais, tá bom? O conhecimento de vocês. Sim. E lembrem que seminário é ministério. Como eu disse para vocês, irmãos, essas aulas, muitas vezes, elas vão entrar na nossa alma e lá na frente, quando a gente for tentado a querer seguir um falso profeta, a gente vai falar, não, eu não quero. Bom, mas está todo mundo seguindo, falar, mas não serve para mim. E esse remanescente vai nos ajudar a gente realmente a ter vida com Deus e deixar um legado de bênção para o reino de Deus. Tá bom, meu irmão? Ok, tá bom. Deus abençoe, uma boa noite para os irmãos e amém. Nos vemos, querendo Deus, quinta-feira, tá bom? Tá bom. Graças Shalom. a paz. Graças a paz a Deus. Graças a paz, abençoe. Deus abençoe. Graças a paz, irmão Júnior. Graças a paz, irmão Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.